Olá, minha querida amiga, meu querido amigo, nos encontramos mais uma vez. Estamos prontos para continuar nossa meditação, buscando a Deus e a Sua palavra por meio do estudo, sendo guiados aqui pela lição da Escola Sabatina. Obrigado porque você está aí comigo todos os dias. E essa semana, de maneira muito mais especial, eu te agradeço por você compartilhar essa mensagem, porque nós estamos falando sobre o sacrifício de Cristo. E é o sacrifício de Cristo que comove o coração das pessoas. Então, obrigado porque essa bênção não para em você. Você compartilha com seus amigos, no grupo da igreja, grupo de oração, no grupo dos familiares. Quando você manda para um amigo seu em particular, no seu WhatsApp em particular. Então, eu agradeço de coração, tá bom? Continue fazendo assim. Assim nós chegaremos a mais lugares e a mais corações. Compartilhe. E também se inscreva no nosso canal, porque você nos ajuda. Um canal com a sua inscrição é um canal mais relevante, mais importante. Tá bom? Se você gostou do nosso conteúdo, não se esqueça de deixar o seu gostei. Se não apreciou, também deixe o seu não gostei, porque nos ajuda aqui como feedback. O Deus crucificado. Deixa eu dizer uma coisa para você. A pena de morte por crucificação era terrível. Era a pior penalidade que alguém poderia sofrer. Os romanos praticavam isso largamente, mas a pena de morte por crucificação foi extinta da humanidade por conta da sua crueldade. Ninguém morria por causa de uns pregos nas mãos e nos pés. Não, a morte da cruz era uma morte lenta e cheia de violência. As pessoas que eram submetidas a esse tipo de tratamento, elas ficavam ali penduradas na cruz, sustentando o peso do seu corpo nos pregos nas mãos e nos pés, um desconforto terrível, sem contar da vergonha, porque ele era totalmente nu, preso ali naquela cruz. E ali eles ficavam com cãibra, sentindo frio à noite, calor queimando a sua pele, e eles morriam de inanição. Era terrível, era desumano, era cruel demais. Agora, se era terrível para um criminoso sofrer uma pena de morte tão atroz como essa, muito mais terrível era um filho de Deus sofrer um destino desse. Jesus, que era puro, inocente, não fez nada para merecer aquela punição. Agora, que coisa terrível que aconteceu. Olha, os chicotes nas costas de Cristo foram dolorosos. Ele foi esbofeteado, ele foi ultrajado, cuspiram no seu rosto. Foi colocado sobre os seus ombros aquela dura cruz, e diz a Bíblia que por conta dos maltratos, aquela coroa de espinhos, cravados os espinhos no seu couro cabeludo, fazendo-o sangrar, a noite inteira sendo maltratado, não conseguiu dormir, não conseguiu descansar. Quando colocaram a cruz sobre seus ombros, ele cai desmaiado sobre a cruz, porque não conseguiu levar, até que alguém colocou essa cruz nos ombros de Simão o Cirineu, e esse, lado a lado com Cristo, caminhou até o Monte da Caveira. Colocaram o corpo de Cristo sobre aquela cruz. Colocava-se deitado no chão, deitava a cruz, pegava o indivíduo e pregava suas mãos e seus pés. Depois levantava a cruz, fazia um buraco no pé da cruz, e quando a cruz caía dentro do buraco, aquele solavanco rasgava a pele do condenado. Aquilo deve ter provocado uma dor atroz, terrível, mas, como nós bem sabemos pela palavra de Deus, os sofrimentos de Cristo, físicos de Jesus, eram brandos em comparação com o que de fato estava acontecendo. A morte na cruz não era somente a morte de um homem inocente. Aconteceu algo extraordinário que nos mostra que o que estava acontecendo na cruz era mais do que uma injustiça cometida com um homem inocente. A morte de um homem inocente era muito mais do que isso. Quer ver? Deixa eu ler para você Mateus 27, versículo 45. Desde a hora sexta até a hora nona houve trevas sobre toda a terra.
hora sexta, meio-dia, hora nona, 3 horas da tarde. De meio-dia até as 3 horas da tarde, ou seja, quando o sol estava no seu ápice, ele simplesmente escurece e houve trevas sobre a terra quando Jesus morreu. Escute bem o versículo 51 e 52. Eis que o véu do santuário se rasgou em 2 partes de alto a baixo, tremeu a terra, fenderam-se as rochas, abriram-se os sepulcros e muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram. Não poderia ser um acontecimento comum, meu amigo? Houve terremoto, um terremoto violento. Diz a Bíblia que até mortos ressuscitaram quando Jesus depôs a sua vida. Não podia ser uma morte comum. Não era o que estava acontecendo ali, não era a morte de inocente, somente a morte de inocente. Algo mais profundo estava acontecendo. E diz aí nesse mesmo texto que o véu do templo, do santuário, rasgou-se em 2 partes de alto a baixo, demonstrando assim o final do santuário, do sistema do santuário, dos sacrifícios que eram feitos ali, porque a sombra encontrou a realidade, o tipo encontrou o antítipo, ou seja, tudo agora se concretizou. Aquele cordeiro inocente, animal inocente, branquinho, sem defeito, perfeito, que era morto no lugar do pecador, simbolizava Jesus. João Batista viu Jesus passando e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. No entanto, quando o Cordeiro de Deus realmente foi imolado, morreu, diz a Bíblia que o véu do santuário rasgou-se em 2 partes, demonstrando assim que de fato foi consumado o plano da redenção. O preço da redenção foi pago. Cada ser humano agora pode olhar para Cristo na cruz do Calvário e ser salvo pelo sangue de Cristo, porque ele foi pago definitivamente. Não há mais nada que interponha entre o homem e a sua salvação, a não ser o seu desejo e a sua própria vontade. Jesus foi até as últimas consequências, morreu de maneira terrível para que você pudesse ter a chance da salvação. Então, entenda uma coisa, Jesus sofreu fisicamente? Claro que sofreu. Foi dolorido? Foi. Ele sentiu na própria carne a dor dos maltratos, porém, o que ele sentiu mais foi não o prego entrando nas suas mãos e nos seus pés, não os chicotes em sua pele, não a coroa de espinhos cravando os espinhos aqui no couro cabeludo. O que mais sofreu, fez o Senhor Jesus sofrer, foi os pecados da humanidade inteira sobre Jesus. Algo muito maior aconteceu do que apenas a morte, embora injusta, de um homem inocente. A ira de Deus estava sendo derramada sobre o Filho de Deus. A ira de Deus contra o pecado estava sendo derramada sobre Jesus. E Jesus recebeu toda essa carga de ira do Senhor por conta do pecado. E isso fez amargar a sua realidade. Escute o que a lição diz aqui, ó. Na cruz, Cristo sofreu a justa indignação de um Deus justo contra o pecado, os pecados de todo mundo. Como tal, Jesus sofreu algo mais profundo, sombrio e mais doloroso do que qualquer ser humano poderia conhecer ou experimentar. E é verdade, querido amigo, querida amiga, nós romantizamos muito o que aconteceu na cruz. Lá na cruz, Jesus sofreu os horrores da segunda morte, não foi essa morte que nós conhecemos, que acontece todos os dias aqui nesse mundo. O que Jesus sofreu lá foi o banimento completo da face de Deus em sua vida. Por isso ele foi capaz de dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Ou seja, houve a separação do Filho do Pai. Separação essa que nenhum pecador, por maior que sejam seus atos pecaminosos, ainda sentirá. Aquele pecador que não aceitou a Cristo por ocasião da segunda morte, ou seja, inexistência completa, total perdição, total banidos da face do Senhor para sempre. Foi essa penalidade que o nosso Mestre e Senhor sofreu na cruz do Calvário. Sabe por quê? Para lhe dar, meu amigo,
lhe dar a esperança de um dia ser salvo. Ele sofreu no teu lugar como seu substituto para que você não precise sofrer. Não sofra, escolha a vida. Jesus está te oferecendo a oportunidade de salvação. Agarre essa oportunidade hoje. Não deixe ela escapar das suas mãos. Faça isso antes que seja tarde demais. Porque quando fechar a porta da graça, quem está dentro não se salva, não se perde mais. Quem está fora não entra mais, perdição completa. Por favor, meu amigo, não deixe essa chance passar sem que você a agarre, que você tome essa oportunidade nas suas mãos e viva, viva. Porque Jesus está chamando você, viva, entrega seu coração a Jesus. Amanhã pode ser tarde demais. Jesus sofreu tudo isso, lutas, dores, abandono, sofrimento, para que você tivesse conforto, paz, alegria e vida eterna. Permita que o sofrimento de Cristo na cruz do Calvário abrande seu coração de maneira que ele possa voluntariamente se dobrar diante de Jesus. Somente assim você encontrará a paz que você busca, a felicidade que você espera e a segurança de um dia estar vivendo no reino de Deus. Quero orar por você. Senhor, eu entrego esse teu filho e essa tua filha nas tuas mãos. Agora que eles estão meditando naquilo que ouviram, estão tomando a decisão de entregar a Ti a vida. Por favor, Senhor, tome nas Tuas mãos e ajude. Para que essa decisão se fortaleça, que eles de fato entreguem a vida do Senhor e aceite, Senhor, essa entrega. E lembre-se desse Teu filho, dessa Sua filha, quando Tu vieres no Teu reino. Eu os entrego nas Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Foi muito bom estar com você, meu amigo, minha amiga. Amanhã estaremos aqui ansioso, esperando por você para continuarmos aqui a nossa meditação. Aproveite bem o seu dia.